Luiz Felipe Pondé, vamos fazer uma reflexão sobre o futuro que nos aguarda. Nossa, você tem uma visão que me parece realista ou pessimista mesmo, hein? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos. Então, essa questão do envelhecimento da população, recentemente, inclusive, foi detectado no Japão, que é o país que tem um envelhecimento populacional mais dramático. O que significa envelhecimento populacional, né, Zé Paulo? Significa um número cada vez maior de idosos, solitários, no sentido que as pessoas com quem eles tinham vínculo já foram antes deles, né, já faleceram antes deles, e que a parte baixa da pirâmide demográfica, ou seja, os mais jovens, quem está na metade da vida, então, sei lá, alguém com 50, 40 anos, alguma coisa assim, está super envolvido com o trabalho e já não tem filhos. Né? Isso no Japão, inclusive já há alguns anos, já se identificou um crescente desinteresse por sexo por parte principalmente dos meninos, né? Então o Japão hoje é o mais paradigmático desse problema que pode acontecer no futuro, que é o quê? Uma sociedade em que você tem pessoas idosas, solitárias, que os filhos estão distantes porque estão sobrevivendo, os netos muitas vezes não existem, tem cachorros no lugar dos netos, né? Então, a solidão nasce de uma longevidade maior, da melhor qualidade de vida, que leva à longevidade maior, do avanço da medicina, dos cuidados sociais com o idoso, né? No sentido de atendimento médico, atendimento psicológico, muitas vezes, um mercado crescente de casas de repouso, que garantem sobrevivência de saúde física ao idoso, e do outro lado da pirâmide, da sociedade, um cada vez maior um decréscimo do nascimento de crianças. Então, é o encontro que você perguntou se era realista ou pessimista, é o encontro entre, numa ponta, as melhorias da condição de vida das pessoas em todos os níveis, levando à longevidade desejada, e do outro lado, a exata melhoria das condições de vida, ou seja, maiores opções de trabalho para as mulheres, né? Vínculos amorosos mais solúveis em água, inclusive por conta das pressões da vida financeira, de trabalho e tal, levando a que essas pessoas mais jovens diminuam a sua taxa de fertilidade, né? É esse encontro. Agora, se é pessimista ou realista, veja, no Japão, que é a sociedade mais marcada por esse chamado envelhecimento da população, você tem já índices bem marcantes de pessoas que estão muito sozinhas e em uma idade muito avançada. Então, a verdade, assim, é claro que a gente pode pensar que quem está apontando esse risco está apontando um risco pessimista, mas a verdade é isso é estatístico. Principalmente nas sociedades de maior afluência econômica, maior segurança social, menor distância entre homem e mulher no mercado de trabalho, portanto, mais mulheres no mercado de trabalho com mais sucesso profissional e financeiro, né? Melhores condições de segurança social, isso é muito interessante, né? Uma sociedade mais segura. Aparentemente, isso vai levando as pessoas a tomarem a decisão de investirem nas suas carreiras e não ter muito tempo, inclusive para a criação de filhos, tem um só, muitas vezes, o que significa já uma diminuição da presença de jovens no mundo. Então, eu não acho que é pessimista, eu acho que isso é bastante realista, isso é um problema muito grande. Quem estuda a demografia se refere a isso como o problema da reposição demográfica, né? E o Brasil já entrou nessa faixa aí de diminuição da natalidade, da fertilidade. Então não tem muito, se você me perguntar, Zé Paulo, e existe alguma indicativo de mudança? Não, porque as pessoas mais jovens cada vez mais querem ter menos filhos e ao mesmo tempo as pessoas vivem mais, graças a Deus, e portanto, né, e a medicina e a ciência, e portanto essas duas pontas tendem a se encontrar no futuro, sim. Recorro à sua proverbial sabedoria, Pondé. Bom dia, Salomão. Ex-presidente Sarney disse que a velhice é boa, pena que ela dura pouco.
como fazer com que o ócio tenha dignidade, hein? Será possível ainda se imaginar isso? Além de jogar Olha, bote? É isso aí. Olha, o ócio com dignidade significa um ócio que tenha mínimas condições materiais de sustentação do ócio. Se a gente associa isso a chamada terceira idade, né? No sentido de pessoas que não estão mais trabalhando, primeiro, de um lado, há uma tendência ao adiamento da aposentadoria, a gente já discutiu isso aqui, inclusive por conta dessa maior longevidade, as pessoas tenderão a se aposentar mais tarde, né? Porque elas têm mais saúde e elas vão ser, então, obrigadas, de certa forma, a permanecer na cadeia produtiva, trabalhando. Agora, se você tem condições materiais dadas, provavelmente o seu ócio vai ter dignidade. Agora, se você não tem condições materiais dadas, e você ficar, por exemplo, ou casas de repouso, ou mesmo na sua casa, mas sem grandes vínculos com a cadeia produtiva, ou mesmo no quadro que eu falava há pouco, de uma tendência à diminuição da estrutura familiar, esse ócio, se ele não tiver condições materiais, não tiver muitos vínculos afetivos, esse ócio que você falou, tenderá a não ter tanta dignidade assim. Então eu diria, Salomão, que o que garante a dignidade do ócio é condições materiais mínimas, que passam tanto pela história pessoal da pessoa de trabalho, quanto pela história familiar, quanto pelas condições que a sociedade e o Estado dão a esse idoso, que ele tem direito, certo? E do outro lado, o estabelecimento de vínculos afetivos, familiares e com amigos, com que ele consiga jogar bocha, por exemplo, né? Então eu diria, de um lado, grosso modo, dinheiro e sustentação material, e do outro lado, vínculos afetivos é que vão garantir esse ócio com dignidade que você se perguntou.